Glória a Deus, você que está nos assistindo ao vivo, diretamente aqui de Tampa, Flórida, Estados Unidos. São exatamente 11 horas e 7 minutos. Bem, hoje eu estou com um convidado aqui, pastor Vinícius Fernandes, da Videira New England, e também supervisor das nossas igrejas no Nepal. Aleluia, glória a Deus, irmão. Você pode dar glória a Deus? Amém? Glória a Deus. Então, bem, eu já dei uma breve apresentação aqui. Eu vou deixar a palavra com ele, que vai fazer esse nosso culto nessa manhã, e eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia, graças a paz do Senhor Jesus, amém. Sei que nós estamos online, a gente tem alguns irmãos aqui também. Então, como nós temos alguns irmãos aqui, eu preciso muito de vocês, glória a Deus. Sempre falo ao pregador, sei que a gente está ministrando aqui, eu costumo falar isso muito para a igreja, que quem está ministrando não é só quem está aqui em cima, você também está ministrando ao Senhor. Você crê nisso? A gente sempre procura tirar essa ideia do clericalismo, né, que foi gerada na igreja, de que apenas alguns serviam a Deus. Então eu sei que talvez num culto tem-se essa ideia de que as pessoas que estão aqui, elas estão servindo ao Senhor, né? Seja o músico, seja o preletista, o pregador. Mas eu quero falar, você está sentado aí no seu lugar, ou você está assistindo na internet, você está servindo a Deus da mesma maneira que eu, ou qualquer pessoa que seja aqui em cima. O seu coração, né? Talvez você fale, pastor, como, né? Porque você vai estar aí pregando, você está falando, mas o seu coração vai determinar o seu serviço a Deus. Isso é fundamental. E eu queria que antes de ministrar então a palavra com os irmãos, você fechasse seus olhos, seja aqui ou seja na internet, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar. Sabe, esse é o meu desejo, que não seja eu, não estou aqui para compartilhar a minha vida, a minha história, eu estou aqui para falar sobre Cristo Jesus. Eu sei que esse evangelho tem poder para transformar a minha vida e a sua vida. À medida que você orar, então, fala para o Senhor, para ministrar, que você tem um coração aberto para receber do Senhor, você tem olhos abertos, olhos espirituais abertos. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor com esse coração, como quem é filho, como quem depende. Pai, nós cremos na sua palavra, nós cremos na obra redentora de Cristo na cruz, qual nos comprou, nos redimiu, nos levou de volta ao Senhor. Pai, nós estamos aqui para compartilhar essa mensagem, nós estamos aqui para servir o Senhor com o nosso coração. O Senhor tem liberdade de ministrar nas nossas vidas. O Senhor tem toda a liberdade, ó Pai. Nós cremos, nós vivemos um momento único na história. Pai, nossa vida, nossa história está sendo escrita. Nós queremos conhecer o seu coração, nós queremos servir o Senhor com a nossa vida, ó Pai, com tudo que temos, com tudo que somos. Pai, que a nossa vida seja para teu louvor, que teu nome seja engrandecido, ó Pai. Nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode falar amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje que Deus continua sendo bom, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de lutas, mesmo em tempos de dificuldades. Os irmãos creem nisso? Sei que a gente vive um momento único. Eu falei isso alguns domingos atrás, né? Eu nunca tinha passado por algo assim. Eu acredito que todos aqui também não. Nunca tinha vivido uma pandemia nesse nível. Eu tenho 35 anos, sou muito jovem, estou aproveitando ainda que eu posso falar, né? Diferente dos irmãos, eu brinco muito, Tony Hoff está ali, já está mais vivido do que eu. Então, eu sou jovem, eu aproveito, né? Que eu estou na flor da idade ainda. Mas tenho certeza que, independente da sua idade, você nunca viveu algo nesse nível. Nós temos uma pandemia e de nós vivemos com tanta reclusão, né? Você percebe? Olha a vida, a forma que a gente tem vivido ultimamente. Tudo recluso, tudo limitado, não tem mais a comunhão que tinha antes. As pessoas agora estão usando máscaras e acesso é limitado a algumas coisas. Você então não vive a normalidade do que você vivia antes. As pessoas têm falado muito dessa questão, novo normal agora, né? Então, estou falando novo normal. De fato, irmãos, a gente percebe que não é do jeito que era antes.
Eu tenho pregado isso porque eu acredito que vai voltar ainda a um padrão de que era, porque o princípio bíblico na volta de Jesus fala que seria como nos dias de Noé. Ele, o que fala, esse princípio nos dias de Noé, é que as pessoas comiam, bebiam e se davam a casamento. Eu queria que eles faziam isso de uma forma normal. Você percebe que esse comer, beber e se dar a casamento hoje está bem limitado. Ele não era como acontecia antigamente. Mas a Bíblia fala que nos dias da volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Então, por que eu falo isso, irmãos? Porque eu creio que a gente tem que ter uma expectativa em Deus por dias melhores. Eu sei que a nossa alegria, ela não é baseada em nada daquilo que nós vivemos. Você percebe? Você não tem que ter uma expectativa diante de coisas naturais. Você tem que ter uma expectativa no Senhor. Mas o que eu quero ministrar para você aqui, eu creio que é fundamental para o cristão, é aquilo que você recebe da parte de Deus. Porque de fato as coisas podem piorar. Vai que pode ter outras coisas piores. Você fala, misericórdia, pastor, né? Eu vim aqui para ouvir coisas melhores. Não, você tem que aprender que em Cristo e em Deus você desfruta de coisas melhores, mesmo que o mundo possa cair à sua volta. Você tem que ter expectativa que em Deus você experimenta de cura, de vida, de restauração, seja um casamento restaurado, seja a sua saúde restaurada, seja de portas abertas, talvez se há crises mundiais, recessões financeiras e econômicas, não importa, porque você percebe que Deus está acima dessas coisas. Mas uma coisa é fato, irmãos, e é fundamental: os nossos olhos eles têm que se voltar para Deus nesse tempo de crise. Porque no momento de luta a gente tem a tendência de focar muito naquilo que é problema, naquilo que é dificuldade. E sabe qual que é o problema aqui disso, irmãos? É que a gente esquece da bondade de Deus. A gente esquece de valorizar, de apreciar aquilo que Deus fez na nossa vida. E vamos falar a verdade, você está aqui me ouvindo, né? Ou seja, na internet. Tenho certeza que você tem algum testemunho para compartilhar. Tenho certeza que você se lembrar aí, colocar a sua memória, ativar ela. Você tem alguma coisa que você pode compartilhar que Deus fez na sua vida, é verdade ou não é? Alguém que tem algum testemunho da bondade de Deus na sua vida, de portas abertas. Sabe, eu preciso voltar sua atenção para isso. Por quê? Porque Deus não tem nada no coração dele, além de amor, além de graça, para a sua vida, por causa da obra de Cristo. A obra consumada, a obra finalizada. E eu falo muito para os irmãos, porque eu amo ministrar o Velho Testamento, irmãos. Eu gosto muito de ministrar o Velho Testamento, principalmente no seminário, né? Eu amo ministrar Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Às vezes eu sei que na leitura pode ser um pouco pesado, né? Porque você está ouvindo ali e está lendo sobre a história de Israel. Eu acho muito válido, porque você percebe que toda a experiência que o povo de Israel teve, ele vai apontar para alguma experiência que eu e você vamos viver hoje. Então lembre, irmãos, o povo de Israel, ele representa o povo de Deus. Cadê o povo de Deus aqui nesse lugar? Você é o povo de Deus. E você perceber que princípios que são encontrados na vida do povo de Israel, vai ser encontrado na sua vida. E eu te falo, irmãos, todo princípio no povo de Israel você vai encontrar na sua vida. Toda experiência que o povo de Israel teve, e em algum momento da sua vida você vai ter também, você pode ter certeza. Porque lembra, irmãos, a Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus ela é inspirada, ela veio de Deus para ensino, para repreensão, para exortação, para correção de rota. E você percebe que alguns momentos da nossa vida é fundamental que nós possamos experimentar de uma correção de rota, porque a gente tem uma tendência, irmãos, de tirar os olhos de Jesus. Deixa eu te falar, não estou falando de quem desvia, de quem afasta, não. Nós temos uma tendência ao longo da nossa caminhada a olhar mais para a tempestade do que para Jesus, irmãos. Isso aconteceu com Pedro, tendo Jesus ali o tempo inteiro com ele, você imagina com a gente. Eu sei que a gente tem Jesus não só com a gente, conosco, como Emmanuel, a gente tem Jesus dentro de nós. Mas vamos falar a verdade, irmãos, tem momento que a gente esquece. Tem momento, por causa da luta, da dificuldade, a gente vai olhar mais os ventos contrários, mais a agitação do mar, do que Jesus que está sobre o mar. Do que Jesus que está firme, está permanecendo ali constante. Eu ministrei alguns domingos atrás, eu não vou falar sobre isso exatamente, mas isso é muito válido. Mas você percebe que quando Jesus estava andando sobre as águas, que o mar estava agitado, o vento estava forte, você pode ter certeza, irmãos, em nenhum momento Jesus foi abalado pelo vento. Eu não acredito, irmãos, eu sei que a Bíblia não traz esse detalhe nessa experiência, mas eu não acredito que em nenhum momento Jesus foi agitado.
ou ele balançou, que seja 1 centímetro ali. Eu não acredito, eu acredito que no momento que Jesus estava andando sobre as águas, ele estava intacto, firme, constante. Em nenhum momento ele foi, porque você percebe que o que estava segurando Jesus não era o mar. É impossível para alguém andar sobre as águas. Percebe que o chão que Jesus estava firme não era a água, era a palavra de Deus. E aquilo que manteve Pedro por alguns instantes firme era a palavra de Jesus. A palavra que Jesus liberou, falando para Pedro vir, pode vir, é o que segurou Pedro firme nas águas. Mas por algum momento Pedro deixou de se assegurar na palavra e começou a olhar a agitação do vento. Aí você percebe, porque o vento estava forte, o mar estava agitado, a Bíblia fala que Pedro começou a afundar. Mas, irmãos, em nenhum momento foi a água que manteve Pedro em cima, em nenhum momento foi o vento que manteve ele em cima, mas a palavra de Jesus. Qual que é a questão aqui? Presta atenção. Nós temos que estar firmes na palavra, nós temos que estar firmes em quem Deus é. Lembre, irmãos, Deus é imutável. Deus não está sendo abalado por causa desse vírus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas por que a gente é tão abalado? Por que o nosso coração fica tanto em crise? Por que a gente fica tão agitado? Por que tem tantos momentos na nossa vida a gente fica tão ansioso, com tanto medo? Estou te mostrando aqui algumas características da agitação do vento. Por que a gente está tão ansioso que alguma coisa vai faltar? Por causa da crise econômica ou mundial? Se não são essas coisas que você está firmado. Você percebe a sua vida, a sua casa, o seu casamento não está firmado na economia mundial, no sistema financeiro mundial. A sua vida está firmada na palavra, e é ela que sustenta. O mundo inteiro pode cair, mas você não vai cair. Caia 1000 do seu lado, 10 mil à sua direita, mas você não vai ser atingido. Você percebe? Qual que é o problema então? Não é que o mar está agitado, o problema é que nós tiramos nosso foco de Jesus. O problema é que nós tiramos nossos olhos de Jesus. Você percebe? O problema para Pedro é que em algum momento ele deixou de olhar para Jesus. A Bíblia não fala exatamente isso, que ele virou os olhos, né? Ele tirou o foco de Jesus, mas pode ter certeza, em algum momento ele fez isso. Ele começou a afundar. Sabe, a intenção minha aqui para ministrar essa palavra para você, compartilhar, é para que você possa sair, talvez dessa posição de medo, de ansiedade, de preocupação, que eu sei que gera, irmãos. Eu sou homem também. Eu brinco com os irmãos, porque alguns irmãos conversam comigo, né, e eles me perguntam: pastor, como é que você está? Eu falo: estou bem. Aí eu vou perguntar para eles: como é que você está? Ele fala: não melhor que você. Aí eu brinco com eles, falo assim: eu estou sempre bem, né, irmãos? Eu sou um anjo. Eu falo lá em casa, irmãos, todo mundo é um anjo. Os meus filhos são anjos, né? Eles comem verdura o tempo inteiro, não desobedecem. Lá em casa eu já entro, eu estou flutuando, porque eu fico brincando que essa é a imagem que os irmãos têm, né? Está tudo perfeito. Mas eu sou homem e eu sou tentado da mesma forma que você, e também Jesus foi. Mas você percebe? Se Jesus venceu o mundo, você consegue vencer também. E quando eu falo vencer o mundo, irmãos, é vencer tudo que o mundo te aflige. Se Jesus venceu o medo, a preocupação, a ansiedade, eu quero te falar, você consegue vencer também. Mas como que nós vencemos? Tendo a mesma revelação de Jesus, que Deus não muda, que Deus o amava e Deus tinha prazer. Eu quero te falar, Deus tem prazer na sua vida, Ele te ama, Ele se importa com você. E você precisa olhar para Deus e perceber que no coração de Deus há amor e graça, por causa daquilo que Jesus fez no seu lugar. Eu estou falando sobre Israel então, irmãos, e deixa eu te contar uma história aqui, porque eu creio que Israel ele passou por momentos difíceis. E eu vou te mostrar na palavra aqui, irmãos, que há um momento único no povo de Israel, principalmente quando eles estavam no deserto, que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Eu te falo, se você entender a resposta que o povo de Israel teve, isso pode te ajudar demais a resposta que você pode ter hoje. É o que eu falo, irmãos, eu vou contar uma história para você que tem mais de 4.000 anos. Muito mais que 4.000 anos, irmãos. Mas você percebe a experiência que o povo teve, te ajuda a vencer essa crise que nós vivemos hoje. E o que eu estou falando, irmãos, não é crise por causa da pandemia. Estou falando da crise do medo que o cristão enfrenta. Vamos falar a verdade, irmãos. O crente, ele enfrenta hoje a pior crise que já existiu, que é a crise
do medo, por causa de várias coisas que estão acontecendo. Eu te falei, a crise do medo fez Pedro afundar. Agora a questão é que a sua história está sendo escrita, como é que ela vai terminar? Você percebe que a sua história não terminou ainda? A de Pedro terminou. A do povo de Israel no deserto também terminou. Mas a sua história não terminou, ela está sendo escrita ainda. A minha pergunta para você é, como é que você quer que termine a sua história? Porque é o seguinte, vou resumir para os irmãos, para você entender por que eu falo que a história de Israel é parecida com a minha e com a sua. Em primeiro lugar, vou começar quando eles estavam no Egito. Eles viveram no Egito 430 anos. No momento eles estavam bem, levantou-se faraós, reis, que esqueceram quem era José. E aí o povo de Israel perdeu o favor no Egito, eles se tornaram escravos. Presta atenção, irmãos. A Bíblia fala que quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos no reino das trevas, da escuridão. Então entenda bem, no momento que o povo de Israel está no Egito, ele se compara ao momento que nós vivíamos antes de conhecermos a Jesus. Nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos liberdade. Então essa é a realidade do povo de Israel. Mas o que acontece, irmãos? Lembra aqui que Moisés é levantado então por Deus. Moisés é uma figura de Cristo como aquele que liberta. E ele foi usado de uma forma poderosa. Lembra então, irmãos, que Moisés ele trouxe o julgamento sobre o Egito através das pragas. Mas o que acontece? O povo foi liberto do Egito através da Páscoa. Lembra, irmãos, a Páscoa aponta para Cristo como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E por causa do sangue derramado, o povo de Israel experimentou da salvação. Lembra, o anjo da morte passou ali e eles foram livres da morte. Percebe? A morte ela não tem poder mais sobre a sua vida, porque quando a morte ela passa sobre você, ela vê o sangue de Jesus, aquele que morreu, pagou o preço, mas ressuscitou. Por causa da morte de Jesus você experimenta vida hoje. Jesus então é o Cordeiro da Páscoa. A Páscoa foi o fator determinante para que ele saísse. Lembra? Por causa da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então ninguém morria na casa do povo de Israel, daqueles que tinham sangue passado dos morais. O sangue de Cristo está passado no moral do seu coração. Por causa disso você tem vida eterna. Eles comiam cordeiro dentro da casa. Você tem a comunhão. Você come da carne, bebe do sangue. Essa é a ceia que nós vamos celebrar hoje. Mas indo bem mais rápido, irmãos, avançando. Então eles cruzam o Mar Vermelho, se apontam para o batismo. Eles são livres da toda a aflição de Faraó. Você não vê mais Faraó entrando em cena em nenhum momento. Mas acontece o seguinte. Qual que é o lugar que eles vão parar então depois de atravessar o Mar Vermelho? Eles ficaram ali 40 anos. Qual que era o lugar? Deserto. Fala assim comigo, deserto. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deserto não é o lugar que Deus tem para que você permaneça para sempre. Mas vamos falar a verdade, irmãos. Deserto é um lugar de lutas. O povo de Israel passou ali 40 anos no deserto. Eu não sei quanto tempo talvez você possa estar no deserto ou alguma área na sua vida. Mas falou, o que é o deserto? O deserto é o lugar que o sol é quente. O deserto é o lugar que é difícil. O deserto é um lugar que você não encontra muito descanso, não tem muita paz. Você tem lutas de vários lados, seja o sol muito forte, seja os animais que você enfrenta ali. É um lugar que você não tem muito conforto, muita segurança. Mas vai dormir no deserto. A noite é fria demais, o dia é quente demais. Mas lembra, irmãos, no deserto o povo de Israel tinha a presença de Deus todo o tempo. A Bíblia fala que não faltava nada para o povo de Israel ali no deserto. Até as roupas não envelheciam. Eu imagino, irmãos. Eu falo pessoal do Goiás lá. Não sei se tem alguém do Goiás aqui além de mim. O pessoal fala que o povo do Goiás é o pé de Todd, né? Seus irmãos sabem disso. Porque a terra lá é vermelha, o pé fica preto, né? O povo anda demais, fica aquele pé rachado, não é? Eu imagino, irmãos, que o povo no deserto não tinha nem pé rachado. Eu não acredito que o pé nem inchou, irmãos, nenhuma vez, nenhum momento. Você imagina, se as roupas não envelhecerem, irmãos, imagina o pé dos irmãos. Eu fico imaginando que era aquela seda. Porque Deus estava o tempo inteiro e não faltava nada. A Bíblia fala que Deus era a coluna de fogo à noite para aquecê-los do frio, e era nuvem de dia para tampar do calor. Você percebe? Tempo de luta é tempo de luta no deserto, mas Deus está o tempo inteiro suprindo todas as necessidades. E é interessante, irmãos, que toda a experiência que o povo tinha no deserto era uma experiência do cristão hoje.
Aí o povo de Israel passa em Mara, que é um lugar que as águas estavam amargas. Isso aponta para a cura da alma. É uma experiência que você vai ter que passar na sua vida. Vai ter momento que as águas vão ficar amargas, que você vai ter talvez insatisfação, infelicidade, alguma área na sua vida. Mas a direção é que Moisés pegasse o madeiro e colocasse nas águas. O madeiro aponta para a cruz. Toda vez que você aplica a cruz na sua vida, você experimenta de cura. Toda vez que você aplica a cruz nos seus relacionamentos, você experimenta de cura. O primeiro lugar foi Mara. Depois eles foram passando por séries de lugares. Elim, experimentaram lá em Refidim da água que saiu. Vou mencionar sobre isso. É o maná que caía do céu, aponta para Jesus. E aí eles lutam contra outros povos ali no deserto. Eles enfrentaram outros povos que representam a carne, a luta da carne. Mas interessante, irmãos, um momento aqui em Números, capítulo 20, fala que depois de toda a experiência que o povo tinha tido com Deus, eles murmuraram e reclamaram, porque eles estavam passando por um momento de dificuldade. É isso que eu quero te falar. Hoje nós vivemos um momento de luta, de dificuldade. O povo de Israel passou também por vários momentos, mas teve um momento aqui que eles falaram: não, o Senhor nos trouxe aqui para morrer. Você percebe, talvez o sentimento de alguns irmãos hoje é que falam: mas por que a gente está passando por tudo isso? Será que eu estou aqui mesmo para morrer por causa dessa pandemia? Será que eu estou aqui para morrer por causa dessa crise econômica? Será que vai faltar alguma coisa? Eu vou te mostrar que o que o povo de Israel viveu aqui é o que nós estamos vivendo hoje. E lá em Números, capítulo 20, versículo 3, se você quiser acompanhar aí no seu celular, na sua Bíblia, eu vou compartilhar praticamente sobre esse capítulo em Números. Fala o seguinte: no 40º ano que o povo estava no deserto, lembra bem, 40 anos no deserto, depois de terem várias experiências, mas tiveram várias lutas, eles passaram pelo seguinte: o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? Você percebe, o sentimento deles é que eles estavam prestes a morrer. Não é o que fala tanto dessa pandemia? Não é só morte, os irmãos. Talvez as pessoas ficam vendo os números, as estatísticas, quantos estão infectados e quantos morreram. Então olha aqui o sentimento que o povo teve: nós estamos prestes a morrer. Lembra, irmãos, morte aponta para tudo aquilo que você necessita, que você precisa. A morte fala de ausência de vida. Então as pessoas hoje estão em ausência de alguma coisa. Esse era o sentimento que eles tinham. Aí eles falam: por que o Senhor nos fez subir do Egito? Isso eles reclamando para Moisés, para nos trazer esse lugar mau, lugar onde não há semente, não há figos, não há vides, nem romãs, nem tem água para beber. Nós estamos aqui habitando esse deserto e não tem nada. Por que o Senhor está nos permitindo passar por essa crise mundial? Por que o Senhor está me permitindo passar por essa crise no casamento? Essa ausência de vida no casamento, essa ausência de vida no meu corpo, talvez essa enfermidade. Por que o Senhor trouxe aqui nos Estados Unidos para passar essa dificuldade, essa luta? Talvez eu já saí do Brasil, mas eu estava junto com a minha família, agora que não tem nada. Você percebe? Você vê que a crise deles é muito parecida com a nossa hoje. Mas a questão é o seguinte, irmãos, é que eles não conseguiam ver o quadro finalizado, o quadro pronto. Lembra que o deserto não é o lugar que Deus chamou você para morar, era um lugar transitório e passageiro. Deus tinha uma terra preparada para eles que manava leite e mel. Sabe? Isso, em outras palavras, para você entender, o que nós vivemos hoje, você está passando por dificuldade, mas você não viu o final da história ainda, Deus viu. Talvez seja luta no casamento hoje, Deus já viu um casamento restaurado, Deus já viu familiares sendo salvos, convertidos, Deus viu já a cura no final, Deus já viu. Mas você percebe a tendência nossa é olhar: a gente vai morrer aqui por causa dessa pandemia agora? Estou te falando, irmãos, o plano de Deus é que você não permaneça essa temporada no deserto que você está agora. O período do deserto é transitório, porque mesmo que você esteja no deserto, você pode experimentar da bondade de Deus e saber que Ele não vai deixar nada faltar para você. Aí você vai ver, irmão, sua vida vai mudar, a sua atitude muda. Deus tirou você da escuridão para levar para a maravilhosa luz. Não é para passar no lugar de sombra apenas e permanecer lá.
Você percebe? É para você ir para a luz. Deus tirou você da escravidão para levar você para a liberdade completa. O povo de Israel teve a presença de Deus tangível durante todo o tempo no deserto, de dia e de noite. Eles experimentaram o sobrenatural o tempo inteiro. Mas você percebe, no final, nos 40 anos, eles esqueceram tudo que Deus tinha feito e começou a murmurar, e começou a focar no problema. Mas sabe que interessante, irmãos? Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio 2:7. Pode continuar em números, só para você ver. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esse deserto que você está passando, Ele sabe que você anda nele. Mas Ele te abençoou em toda a obra das suas mãos. Em todo esse tempo Ele esteve contigo. Caso aqui na Bíblia Ele fala os 40 anos Ele esteve com o povo. Coisa nenhuma te faltou. Eu te falo aqui com convicção, coisa nenhuma tem te faltado. Mas fala, mas isso e aquilo? É porque talvez o problema é o foco seu mudou. Agora talvez você tenha valorizado mais o problema de dificuldade, e isso tem feito você esquecer todas as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Coisa nenhuma faltou ao povo de Israel. E eu te falo, se Deus manifestou tanta bondade assim no Velho Testamento, ainda havia o problema por causa do pecado. Você imagina hoje, agora que Jesus morreu no seu lugar, e o problema do pecado foi tratado e resolvido. Se nada faltou no Velho Testamento, você imagina hoje agora. Se nada faltou para um povo que não era filho ainda, eu te falo, João diz que hoje nós temos poder em Cristo Jesus. Isso nos fez ser filhos. Antes era o povo de Deus, agora você é filho. Se nada faltou para um povo que talvez era rebelde, que reclamava, murmurava o tempo inteiro, agora imagina para você que é filho. Nada vai faltar. Então eu quero te falar, em momentos de dificuldade, eu sei que talvez a gente esquece, né, o que o Senhor fez por nós no passado. Mas eu te falo, ao invés de olhar para as lutas, para os problemas, para as faltas, olha para aquilo que o Senhor fez. Eu te falo, o seu coração vai se encher de esperança, porque você vai saber que Ele vai continuar fazendo na sua vida. Ele tem coisas maiores para fazer ainda. No Deuteronômio 8,16 fala: no deserto sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, mas para no fim te fazer bem. Sabe, tempos que nós vivemos hoje não são tempos de testes. É tempos de lutas que nós passamos. Aquilo que Deus faz é diferente do que o diabo. O diabo ele não testa, ele tenta para que você experimente de coisas ruins. Mas o teste de Deus, a Bíblia fala que é para no final você experimentar coisas boas. É difícil, talvez você não entenda. Por que eu não consigo entender? Mas é da mesma forma a criança. A criança está doente, o pai vai lá dar o remédio. Ele rebate, ele não quer, ele acha que é alguma coisa ruim que você está fazendo, vai dar injeção. Eu lembro a primeira vez que eu fui levar minha filha, irmãos, minha primeira filha, eu tenho 3, né? Fui levar minha primeira filha para tomar injeção, né, tirar sangue, essas coisas. Você imagina, irmãos, pais de primeira viagem, eu queria bater no médico, por que você está fazendo isso? E o problema ainda é que o seu filho olha para você e fala: por que você está deixando, pai? Estou me torturando aqui, não é mais ou menos assim? Talvez eu viajo muito, né? Mas a minha visão era essa. Meu filho olhava para mim, eu olhava para a injeção, tipo assim, como é que você está deixando isso aqui? Mas o filho não sabe que é para o bem dele. Você percebe? A gente tem essa atitude muitas vezes. Está difícil, está doendo, mas Deus está olhando para cima e fala assim: isso é bom para você, é um remédio. Você vai perceber que no final vai fazer bem para você. É tempos que nós passamos, tempos de luta, tempos de teste. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o tempo de luta sempre vai ser bom no final. Nada acontece com o Filho de Deus por acidente. Nada acontece com você algo por acaso. Você está na palma da mão de Deus. Você crê nisso? A sua casa, a sua família, a sua vida, o seu coração, quem você é, você está nas mãos de Deus. Sabe, essa palavra para você hoje. Deus quer que você saiba exatamente hoje o que você vive. Sabe, a mesma experiência que o povo teve no deserto, no 40º ano, antes deles entrarem na terra prometida. Sabe, para que eu e você aprenda lições, para que nós possamos passar por esse momento de luta, de teste, de deserto, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. Talvez você não sabe, mas o Canaã pode estar virando a curva. A terra prometida, a terra que emana leite e mel na sua vida, em alguma área, pode estar virando a curva que você não sabe. Talvez você está prestes a desistir, mas Deus tem uma promessa para você. Ele vai te sustentar, Ele vai te manter, Ele vai te guardar durante todo esse tempo. Creia. Então qual que é o contexto aqui? O pastor falou que eu tenho 1h30, né? Não estou brincando. 45 minutos, meu Deus, né? Eu nem sei, eu nem marquei o tempo. Mas qualquer coisa você vai falando aí. Mas qual que é o contexto aqui então, irmãos? Percebe que eu estou
eu estou contextualizando aqui o que o povo do Israel passou para aplicar na minha vida e na sua vida. Então o povo estava 40 anos no deserto, eles estavam à beira de entrar na terra prometida, e eles começaram a murmurar, eles reclamaram com Moisés, porque a situação ao redor estava parecendo sombrio, estava difícil, estava um tempo de luta. Talvez era o corona, né? O corona deles ali, porque eles estavam pensando que eles iam morrer. Ok? Você percebe, é muito parecido com o que a gente vive hoje. Olha o que a Bíblia fala então, em Números capítulo 20, versículo 6. Lembra, o que eu li é que eles murmuraram. O que Moisés fez? Então Moisés e Arão se foram diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha que maravilhoso, irmãos. Você percebe um momento de crise, de luta. Eu imagino toda vez o povo reclamava, eles queriam matar Moisés, na verdade. Eles queriam apedrejar Moisés, tentaram fazer isso várias vezes. Mas a Bíblia fala então que Moisés, ele foi diante do Senhor e se prostrou. Eles procuraram conhecer o coração de Deus. Irmãos, isso é uma liderança. Eu falo isso para os homens, né? Homem de Deus, em vez de ficar desesperado, aí talvez se sente pressionado pelas circunstâncias, coloque o seu rosto diante do Senhor, vai procurar o Senhor. Eu quero te falar, a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. A melhor coisa, antes de você tomar qualquer decisão, é ir para o Senhor. Vai para Deus, isso que Moisés e Arão fez. E aí a Bíblia continua então em Números, capítulo 20, versículo 7, que a gente estava lendo. Lembra, eles murmuraram, Moisés e Arão foi para diante de Deus. E aí o Senhor falou algo para eles. É isso que eu quero te falar aqui. O que o Senhor falou? Toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala à rocha perante os seus olhos, e a rocha dará a sua água. Assim vocês vão tirar a água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. Essa é a direção para hoje, irmãos. Você talvez fale, o que tem a ver uma coisa com a outra? Lembra, eles estavam achando que eles iam morrer. Tem muita gente achando que vai morrer hoje. Estou falando de crente. Não é só por causa de pandemia, por causa de muitas coisas. Você percebe todo o medo do homem por causa da morte no final. Se o cara está sem trabalho, ele pensa, na verdade, lá no subconsciente, que ele vai morrer. Vai faltar comida, uma hora vai passar fome, vai faltar alguma coisa e vai morrer. Você percebe que ele tem medo de altura, ele acha que vai morrer também, porque talvez ele vai cair do lugar alto. Aqui tem medo de ponte, né? O Antônio está falando, né? Que a esposa tem medo de ponte. Ela está vencendo, em nome de Jesus. Você está acompanhando online. Mas o que ela acha? Que na verdade vai subir na ponte, a ponte vai cair, ela vai morrer. Você percebe? Toda a essência do medo está relacionada com a morte. Eles acharam que eles iam morrer aqui. E aí Deus dá a direção para eles. Espera aí. Então é o seguinte, vocês estão reclamando, murmurando? Vocês vão falar à rocha, e a rocha vai dar aquilo que você precisa. O que é que você precisa? Para eles era água. Eu te pergunto hoje, o que você precisa hoje? Você vai falar à rocha vai te dar aquilo que você precisa. Essa era a palavra. Mas sabe o que eu fico pensando aqui, irmãos? Eu sempre falo, eu viajo muito na Bíblia, irmãos. Eu fico pensando assim, várias coisas. O povo reclamou. O normal a Deus fazer aqui, irmãos, era repreender o povo. Esse povo reclamando. Esse povo está murmurando demais. Naquela época, irmãos, ao invés de repreender o povo, Deus dá uma direção para Moisés para suprir o povo. Você percebe? Estou falando aqui no Velho Testamento, irmãos. A antiga aliança, na dispensação da lei. Ao invés de Deus repreender o povo, porque o povo estava rebelde, Deus deu uma direção a Moisés, você vai fazer algo e o povo vai receber aquilo que eles precisam. Irmãos, presta atenção, o Deus que nós estamos vendo aqui, irmãos, é o mesmo Deus de hoje. Eu estou te mostrando aqui que no Antigo Testamento, mesmo no Antigo Testamento, na dispensação da lei, o coração de Deus era abençoar. Mas só lembre de uma coisa, irmãos. Mesmo Deus tendo um coração cheio de amor e compaixão no Velho Testamento, com toda a bondade que Ele tinha para liberar sobre o povo de Israel, Deus, eu quero te falar, Deus não podia expressar completamente o amor e a bondade por causa do pecado do homem. O homem estava separado de Deus. Você percebe que é necessário então que Jesus venha, uma vez que Ele morre na cruz pelos nossos pecados, Ele satisfaz todas as reivindicações de Deus, porque o homem precisava morrer. Mas agora Deus é justo, Ele remove a barreira do pecado que uma vez separava. Agora uma coisa, irmãos, se Deus abençoava tanto no Velho Testamento, você não tem ideia agora o que Ele faz hoje. Por isso que eu falo, irmãos, por isso que eu prego a graça.
Porque se Deus já tinha esse coração do Velho Testamento, irmão, você imagina hoje, uma vez que a barreira do pecado foi removida, você tem livre acesso ao trono da graça. Você imagina o que Deus pode fazer hoje pela sua vida. Você percebe por que a gente resiste tanto em experimentar da bondade de Deus, irmãos? Porque a gente tem que tirar essa mentalidade ainda da lei. A gente tem que abrir mão. Porque eu te mostro aqui, irmãos, nessa história, o problema da lei é que impede você de desfrutar daquilo que Deus tem. É o problema da lei. Você percebe, diante daquilo que Jesus fez na cruz, agora Deus é justo em tornar você justo. Você é justo hoje. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Filho. Lembra que o sangue do Cordeiro está passado dos murais, da porta, das casas? Essa porta é o seu coração, o sangue de Jesus está passado lá. Uma vez que aquele anjo da morte passava para levar a vida do primogênito, se ele visse o sangue do Cordeiro, ele não tocava na vida de ninguém. Você percebe, o anjo da morte agora, ele pode olhar para você, ele vai ver o sangue de Jesus, ele pode tocar na sua vida. Quando o diabo ele olha para você hoje, ele vê o sangue do Filho, imaculado, perfeito. Ele pode tocar na sua vida. As pessoas hoje valorizam mais o diabo do que reconhecer a grandeza da obra consumada de Cristo na cruz. Você é abençoado hoje porque Ele completou a obra. Não tem nada que você possa fazer hoje que vai mudar essa realidade. Nada. Você consegue perceber agora a grandeza da bondade, do amor de Deus? Por causa disso você pode esperar que coisas boas aconteçam. Você percebe, irmão, essa mentalidade da lei faz o povo ficar esperando coisas ruins. Ah não, mas porque eu não obedeci completamente, acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Vamos falar a verdade, irmãos. Quantas vezes a gente aconteceu uma coisa ruim, você já pensa. Eu lembro uma vez, eu tinha essa mentalidade legalista, ainda eu bati o carro, já pensei. Fiquei pensando, mas será que eu devolvi o dízimo mesmo? Talvez eu bati o carro porque eu não dei o dízimo. Aí fica pensando, Deus está repreendendo, hein? Aí vem gente para levantar hoje, falar que essa pandemia é a ira de Deus. Se na verdade agora é o momento do mundo conhecer quanto Deus ama, e o Deus que quer salvar vidas. Você percebe qual que é o Deus que você está mostrando para as pessoas? Será que é o Deus sempre mau? Sabe, eu te falo, irmãos, o motivo de Moisés não ter entrado na terra prometida é porque ele mostrou um Deus mau. Essa experiência aqui foi o que impediu Moisés de entrar na terra prometida. Deus queria usar Moisés para expressar bondade. Você percebe? Na hora que o povo estava reclamando, Deus fala para Moisés, fala para a rocha vai dar água. Aí Moisés vai lá, bate na rocha, usa o cajado e fala, vocês são um povo rebelde. O que Moisés estava falando aqui em outras palavras? Moisés estava representando Deus e mostrando que Deus era mau. A verdade aqui, irmãos, Deus estava querendo mostrar bondade. Moisés fez o contrário. Você percebe? As pessoas estão vendo o que na nossa vida, irmãos? Qual que é a imagem de Deus que a gente está mostrando para as pessoas? Eu sei que talvez a gente tenha dificuldade em entender a graça, porque a gente tem dificuldade em entender Deus. Mas na verdade, irmãos, Deus está querendo ensinar a graça para o povo aqui. Através do sacerdócio, através de Arão. Deus não condenou o povo porque eles estavam reclamando. Mas ao invés disso, Deus está falando assim, eu vou mostrar a minha bondade, então vou trazer provisão e suprimento. Vocês só vão falar para a rocha, vai sair água. E vocês vão ser supridos. Não só vocês, a sua casa e os seus animais também. E tudo que vocês têm vão ser abençoado. Você percebe, o sacerdócio representa graça. O profeta apontava a lei, porque muitas vezes ele estava lá para falar o que Deus estava falando. Mas o sacerdote era aquele que trazia o sacrifício ante Deus e não dependia do ofertante. O animal era perfeito, o sacerdote tinha que estar limpo e purificado. Mas você percebe, por causa do sacerdote, a oferta era recebida. Nada que o povo fazia determinava se eles iam ser abençoados ou não. O sacerdote determinava a bênção no povo. Houve um momento aqui na vida de Israel que o povo teve uma praga que matou o povo. A Bíblia fala que Arão colocou entre mortos e vivos e acendeu incenso. Por causa de Arão a praga parou. No Velho Testamento, irmãos, eu estou te mostrando aqui que o sacerdote representa graça. O que o sacerdote fazia, abençoava todo o povo. O ofertante ele não tinha que ser perfeito. Perfeito era o sacrifício. Mas a cerimônia que o sacerdote fazia. Você percebe então que por trás de tudo é verdade? O que o sacerdote fazia, determinava a bênção que o povo recebia. Mas estou te falando hoje, irmãos, hoje não sou eu, sou sacerdote, não é Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. A Bíblia fala em Hebreus que ele entrou no Santo dos Santos e preparou um caminho para você ainda. E quando você se achega diante de Deus hoje, Deus olha para Jesus. E por causa de Jesus a sua oração é aceita. Por causa de Jesus você é recebido. Você percebe, eu oro e declaro e tudo e tal, e falo em nome de Jesus. Quando você está falando isso, você está colocando Jesus.
E aí, tudo que você falou, Jesus pega e apresenta para o Pai, e Deus fala: está perfeito, por causa do Filho a obra é perfeita, e agora a sua oração é recebida diante de Deus. Você percebe que nada é sobre nós, é tudo sobre Jesus, o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, essa é a posição de Jesus hoje, ele está sentado à destra de Deus. Mas você percebe, irmãos, eu estou usando essa referência porque Arão, ele entra na história aqui. E é interessante, eu vou partir para o final aqui. Tem até meio-dia, né? Mais ou menos isso que começou, para você saber. Meio-dia e pouquinho. Porque aqui agora fica interessante, irmão, porque eu vou te explicar essa história aqui, o que acontece e tem a ver com a gente hoje. E lá em Números capítulo 20, versículo 8, fala o seguinte: lembra, Deus falou: eu vou te dar a instrução então, Moisés. E ele fala que essa instrução, ele ia liberar uma palavra e eles iam receber aquilo que eles precisavam. E aí, qual foi a orientação específica? Deus chega então para Moisés e fala: toma a vara, ajunta a congregação, você e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim vai tirar a água da rocha, e vai dar a beber à congregação e aos seus animais. E aqui é o ponto, irmãos. Eu confesso que eu não tinha entendido esse texto até alguns meses atrás. Por quê, irmãos? No momento que Deus fala para Moisés pegar a vara, imediatamente a gente acha que a vara é de Moisés. Mas eu quero te falar, essa vara não é de Moisés. Não é. Essa vara que Deus está referindo aqui, irmãos, é a vara de Arão. E é importante você ver a diferença. Por quê? Então você pensa: mas qual que é a diferença entre a vara de Moisés e a vara de Arão? Porque lembre, irmãos, Arão é o sacerdote. A vara de Moisés sempre foi usada até esse momento para trazer julgamento. Moisés usou a vara lá no Egito, a água se tornou em sangue. Moisés usou a vara como julgamento, a água se abre. Moisés usa a vara antes, alguns momentos lá em Horebe, e ele fere a rocha. E você precisa entender aqui que na verdade essa rocha aponta para Cristo. É um momento de julgamento. Lembra? Cristo foi para a cruz julgado pelos nossos pecados. Esse momento que Moisés fere a rocha representa Jesus na cruz. A vara de Moisés aponta para julgamento. Mas lembre, irmão, Jesus ele vai para a cruz só uma vez, ele não pode ir duas. Quando a gente tenta ser aceito por Deus baseado nos nossos méritos, você está querendo colocar Jesus de novo na cruz, porque você está falando que o sacrifício não foi perfeito, não foi completo, não foi suficiente. A pessoa que tem essa mentalidade de que a salvação não é pela graça, e ela não pode ser sustentada por Cristo, ele está querendo colocar Jesus novamente na cruz. É como se você quisesse usar novamente o bordão de Moisés para ferir a rocha. Mas eu quero te falar, irmãos, a rocha não pode ser ferida duas vezes, é só uma. Porque o sacrifício de Jesus é uma só, de uma vez por todas resolve o problema do pecado. Por que eu estou te falando, irmãos? Porque a Bíblia fala aqui, ela deixa bem claro que essa vara é de Arão. Eu te mostro aqui lá no versículo, lá em Números, versículo 9. Fala: Moisés então tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Qual que você acha que era a vara que estava diante do Senhor? Não era a vara de Moisés. Sabe qual que era a vara que estava diante do Senhor? Diante da arca? Era a vara de Arão. Sabe por quê? A vara de Arão tinha sido usada momentos antes para representar autoridade. Só um parênteses aqui. Arão foi questionado, Moisés e Arão foi questionado em relação à autoridade. E aí Deus falou assim: vocês pegam então as varas secas, e a vara e o bordão que florescer vai ser aquele que eu estou com ele, e eu vou representar essa autoridade. Eu te pergunto, qual que foi o bordão que floresceu? Deu amêndoas. Esse bordão, na verdade, aponta para a ressurreição. E o que foi feito com esse bordão? Esse bordão ele foi colocado diante da arca. Na arca do testemunho, estava lá o maná escondido, as tábuas da lei e o bordão de Arão que floresceu. Esse bordão, na verdade, que Moisés pegou, foi o bordão de Arão. Não era o Moisés, não era o bordão de Moisés. Ele pega o bordão, então, diante do Senhor, porque era só necessário pegar o bordão de Arão, o sacerdote representava a graça, e falasse a rocha. E a rocha ia dar água. Eu estou te mostrando aqui, irmãos, que a vara de Arão é a vara da graça. Mas sabe qual é a questão? Sabe por que muitas vezes o casamento não muda? Porque talvez a gente está usando ainda o bordão de Arão, de Moisés. Porque o bordão de Moisés é o bordão da lei. A gente fica tentando mudar as outras pessoas na lei. Eu sempre falo, irmãos, o casamento na graça é um casamento que traz provisão. Quem vive na graça traz provisão para as outras pessoas. Quem vive na lei vive na demanda, vive cobrando.
Eu sou casado já há mais de 10 anos. Eu te falo, irmãos, você percebe que a nossa tendência, querendo mudar o cônjuge, é cobrar ele o tempo inteiro. Quero te falar, o bordão errado não traz resultados. Hoje o bordão do Novo Testamento é o bordão de Arão, é o bordão da graça. O que eu te falo, irmãos, a única coisa que traz transformação verdadeira na vida das pessoas é a graça. A Bíblia fala que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É porque a gente fala, mas se eu não falar, se eu não cobrar, pastor, quem vai? É o momento que você entrega nas mãos de Deus e para de agir na força do seu próprio braço. Sabe qual que é o problema, irmãos? As coisas ficam pesadas na nossa vida porque a gente está o tempo inteiro tentando fazer do nosso jeito. Isso é o bordão de Moisés. Eu te falo, irmãos, Moisés nunca entra na terra prometida. Você quer que seu casamento vá para a terra prometida, um lugar que emana leite e mel? Você tem que usar o bordão certo. Você quer que a sua vida, os seus relacionamentos, seus sentimentos, suas emoções entrem na terra prometida? Eu quero te falar, a terra prometida é um lugar que emana leite e mel. Terra prometida é um lugar de maturidade. Terra prometida é um lugar de constância. Lá tem gigantes, mas os gigantes são vencidos na força do braço de Deus. Você percebe? Terra prometida é um lugar que todo mundo quer chegar. Tenho certeza que você quer que seu casamento vá para a terra prometida. Mas eu te falo, irmãos, enquanto você ficar usando o bordão da lei, tentando mudar as pessoas na força do seu braço, eu fico brincando. Esse bordão agora o povo fica pegando para bater na cabeça do marido. Falou, miserável, muda de vida. Você não vai mudar nunca. Ou vice-versa, ou o marido ou a esposa, mas está pegando o bordão e batendo no outro. Não adianta, irmãos. O bordão de Arão é o bordão da graça. Você só precisa declarar. Mas você não fala para a pessoa, você fala para Deus. No momento que você chega a Deus e fala, libera a palavra, em nome de Jesus as coisas começam a acontecer. Sabe, a gente está tentando, irmãos, usar o bordão de Moisés e fica batendo em todo lado. A pessoa está tentando resolver o problema financeiro, ela está batendo em todo lado, usando meios artifícios, mas ela não usou ainda o bordão da graça para reconhecer que todo o favor que ela tem hoje é imerecido. Por causa de Cristo ela é abençoada. Ela chega diante de Deus e fala, pai, eu não mereço nada, mas eu sei que o Senhor é a minha provisão, o Senhor é tudo que eu preciso. Eu estou usando o bordão de Arão, bordão da graça. Moisés então toma a vara diante do Senhor. Ele toma a vara que é aquela que floresceu, que expressa a graça. Ele, por causa do favor imerecido, a única coisa que ele precisava fazer é declarar. Aí Deus falou, vai à rocha perante os seus olhos e fala e declare. Mas qual que é o problema, irmãos? Talvez você conheça a história. O que Moisés fez? Você acha que ele foi lá e falou? Você vai entender uma coisa aqui, irmãos. Por que é sério essa questão de falar a rocha? E eu, por muito tempo, eu não entendia. Por que Moisés não entrou na terra prometida só porque ele bateu numa rocha? Mas lembra uma coisa aqui, irmãos. 2 vezes a rocha é mencionada nessa experiência do povo de Israel. A primeira vez, então, foi lá em Horeb, que a rocha foi ferida, ok? Mas sabe o que é interessante? Eu estava pesquisando essas palavras no original, no hebraico. A primeira rocha, quando Moisés feriu, ela significa pedregulho, que é uma palavra em hebraico que é tissur. É como se fosse aquela pedra que vem do chão. Então ele feriu. Mas sabe o que é interessante? A pedra da segunda vez que foi mencionada a rocha, já não era pedregulho mais. O segundo momento então que é mencionado, que era para Moisés falar, a palavra é selá, que significa penhasco. Olha que interessante, irmão. Você percebe que a representação de Jesus antes era aquele que foi moído e traspassado, foi pisado pelos homens. Ele foi ferido na cruz. Mas a segunda rocha agora já não é mais aquele que foi ferido, é aquele que está acima de todas as coisas. Já não era qualquer rocha, era um penhasco. Você percebe, Jesus está acima dos seus problemas. A única coisa que Moisés precisava chegar é diante do penhasco, falar, dê água, e a água ia sair daquele penhasco. Jesus, ele está acima dos seus problemas. A única coisa que você precisa fazer é usar o bordão de Arão na graça e declarar, e você vai experimentar tudo o que você precisa. Você não precisa colocar Jesus na cruz novamente. Por que eu falo de colocar Jesus na cruz? Porque você achar que é por causa da sua performance. Tem gente que acha ainda que é o que ele faz, a obediência dele que vai determinar a bênção. Aí as pessoas falam, você precisa ser obediente. Quando você for fiel, aí você vai ser abençoado. Não, você está colocando Jesus na cruz novamente, porque você está falando que não foi suficiente o sacrifício dele. Você percebe que nós somos abençoados não pelo que nós fazemos, nós somos abençoados pelo que Jesus fez. Essa é a graça, esse é o favor imerecido, porque eu não mereço, eu sou abençoado. Mas qual que é o problema aqui, irmãos? Pior, eu vou terminar com isso. Eu tinha mencionado sobre isso aqui, né? Lembra então, rocha, pedregulho, depois era um penhasco. E você se chega diante do penhasco, ele é maior do que você. Você fala, o Senhor é minha cura, o Senhor é minha fortaleza,
O Senhor é a minha redenção. Ele é aquele que me cura. Ele é a provisão que eu preciso. Eu só preciso então liberar a palavra. Sabe a questão aqui, irmãos? Que quando Deus falou então para Moisés falar para a rocha, foi porque Deus queria demonstrar quem Ele era. Deus queria demonstrar quem Jesus é. E o que Deus estava querendo fazer aqui com o povo de Israel, antes deles entrar na terra prometida, irmãos, era mostrar como era fácil Deus falar e responder ao povo, porque ele só precisava declarar, irmãos, o povo ia olhar e ver Moisés fazendo isso. Presta atenção aqui para você entender. O povo ia estar lá vendo Moisés ia falar, sai a água, e a água ia sair. Deus estava mostrando como era fácil relacionar com ele. O povo precisava disso na terra prometida, irmãos. Eles tinham uma terra para conquistar. Eles iam se estabelecer naquela terra, e o povo precisava ter consciência que era fácil relacionar com Deus, que não era difícil, que não era complicado. O povo não conseguia ver Deus, então eles viam Deus através da liderança, eles viam Deus através de Moisés. Você percebe? Moisés demonstrava quem Deus era. Mas olha o problema aqui, irmãos, e é algo que a gente precisa se atentar hoje. Ao invés então de falar com a rocha, enquanto ele segurava a graça, que era a vara de Arão, Moisés pegou a vara dele e feriu a rocha de novo. Moisés usou o bordão dele para ferir a rocha. Lembra, irmãos, Deus não estava pretendendo dar aos filhos de Israel o que eles mereciam. Deus estava querendo demonstrar a graça, aquilo que eles não mereciam, lembra? Porque o que eles mereciam, na verdade, eram serem julgados, porque eles tinham reclamado. Mas porque Deus é bom, decidiu abençoar o povo. Mesmo murmurando, mesmo reclamando, o coração de Deus era aqui suprir, trazer provisão, não punir. Mas qual que é o problema, irmãos? Moisés representou um Deus furioso que queria castigar o povo. Moisés mostrou outra imagem de Deus. E aí é o problema, irmãos. Porque essa é a questão. Presta atenção que eu vou partir para o final com isso aqui. Que Deus que você está mostrando para a esposa, para o marido, para os filhos, porque eu sei que a gente vive o evangelho dentro de casa, né? Qual que é o Deus que você está mostrando? Porque nós não somos embaixadores de Cristo, nós não somos representantes de Deus nessa terra. Qual que é o Deus que você está mostrando para aqueles que trabalham com você? Para os familiares que estão próximos, os que estão longe? Qual que é o Deus que nós mostramos para as pessoas que estão em nossa volta? Porque esse foi o problema de Moisés. Você percebe? A gente tem que estar atento com a forma como o coração de Deus é representado para as pessoas em nossa volta. Porque será que a gente está mostrando um Deus que está com raiva, a ira, o julgamento, que está mandando vírus, que vai acabar com tudo porque o povo é pecador? Será que esse é o Deus que a gente mostra? Ou será que a gente mostra um Deus que diante da crise, da dificuldade, é cheio de graça e bondade e tem tudo aquilo que a gente precisa? Você percebe, irmãos, que graça não é graça se a pessoa é tratada de uma forma que ela merece. A gente pode falar, o mundo merece isso. Isso não é graça, isso é justiça. Graça são as pessoas serem tratadas da forma que elas não merecem. Sabe, aí nós vemos aqui o final da história. Eu estou te falando, irmãos, a única coisa que você precisa fazer hoje é declarar. A única coisa que você precisa fazer hoje é liberar a palavra. Um coração como alguém que experimenta a graça, o favor imerecido, você é abençoado. Você percebe? Como eu sou abençoado, eu não vou tratar mais a minha esposa na justiça. Como é que eu falo que eu estou vivendo a graça? Eu vivo na demanda no meu casamento. Como que eu falo, irmãos? Eu experimento a graça, eu vivo cobrando a minha esposa a perfeição que eu mesmo não tenho. Eu vou cobrar dos outros perfeição lá, porque eu fico magoado, né? Porque o pastor não me cumprimentou, eu fico magoado. Mas tem vezes também que eu não cumprimento. Tem vezes também que eu vou fazer coisa errada, você percebe? Eu tenho que sair dessa lei, dessa demanda, dessa cobrança o tempo inteiro. Como que eu falo que eu experimento a graça do favor imerecido, ser abençoado, mesmo não merecendo, mas eu trato os outros na justiça o tempo inteiro? Eu estou exigindo justiça o tempo inteiro das pessoas, demanda o tempo inteiro, cobrança o tempo inteiro, achando que essa cobrança vai fazer as pessoas mudarem de vida. Mas eu te falo, irmãos, a lei foi dada e nunca mudou a vida de ninguém. Jesus teve que vir, através da graça, pessoas são transformadas. Por que eu vou querer usar o artifício da lei até hoje? Insistindo na demanda e na cobrança, achando que isso vai mudar a vida de alguém. Por isso que eu falo, irmãos, você acha que no casamento você vai ficar cobrando sua esposa, muda? Se você mesmo fica se cobrando, você não muda. Eu falo, irmãos, a nossa cobrança, a gente começa uma dieta e para. Por que a gente quer que as pessoas tenham que ser perfeitas, andar na linha o tempo inteiro?
Vamos falar a verdade. Você percebe a graça? Não se trata de você, a graça trata de Cristo. Queria pedir para você se levantar. Talvez quem está em casa quiser fechar os olhos. Ô irmãos, Deus quer que você veja a beleza e a graça do sumo sacerdote antes de você entrar na terra prometida. Eu creio, irmãos, que a gente está perto da terra prometida. Não estou falando do céu. A terra prometida não é o céu, irmão, porque no céu não tem gigantes. Não tem. Mas é um lugar de provisão. É um lugar de deleite. Deus quer levar você para um lugar que emana leite e mel. Você está prestes a chegar nesse lugar. E Deus quer revelar para você o sacerdote que representa a graça. Ele quer isso para você hoje. Antes de experimentar toda essa satisfação da provisão, Deus quer que você veja a beleza e a graça do Senhor Jesus que intercede por você diante de Deus. Para você perceber que não se trata de quão pobre eu e você somos, mas o quão rico Ele é. Não se trata de quão fraco você pensa que você é. Eu sou fraco. Não se trata de quão forte Ele é. Não se trata de quão inconstante eu sou. Se trata de quão imutável Ele é. Ele não muda. Ele é inabalável diante dessa pandemia. Deus está acima dessa pandemia. Está acima do tempo e do espaço. Ele já venceu essa pandemia 2000 anos atrás. Ele levou toda chaga e toda praga no corpo dele. Corona estava lá no corpo de Jesus também. Eu preciso viver essa realidade hoje, sabendo que eu sou abençoado, não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez. Você percebe? O que Deus queria para o povo de Israel naquela época, é o que Ele quer para mim e para você hoje. Ele quer que você tire os olhos de você mesmo e tire os olhos dos problemas e olhe para a bondade do sumo sacerdote. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade. A gente precisa ter a nossa mente mudada. Fala. O que precisa fazer agora? Usa a graça e libera a palavra. Fala. Toda a sua necessidade é suprida. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, se tenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao penhasco, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno que é hoje. Hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é o tempo que Deus quer ajudar você e quer manifestar bondade e graça na sua vida. Chegue diante do trono da graça, com os olhos fechados. Eu te pergunto, o que você precisa? Usa o bordão certo e declara. Fala, eu queria que você orasse agora. Não tem como você separar a fé do falar. A Bíblia fala, porque eu criei, eu falei. Você precisa declarar agora. Você está diante do penhasco. O penhasco está acima de todo problema. O penhasco está acima de toda crise mundial, financeira. Use o bordão da graça e fale. Fale, libera a palavra. Você manifeste, expresse a beleza da santidade de Deus, a beleza da bondade de Deus. Eu quero te falar, a beleza da santidade de Deus é a graça, é o favor imerecido. Você tem um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Ele está diante de Deus hoje, ele representa você. A sua oração, ela é recebida por Jesus e apresentada para Deus. Ele é o sumo sacerdote. Ele pega o sacrifício. Fala. É o seu casamento, é a sua vida financeira, é a sua saúde, é o seu futuro nessa nação, é o seu status imigratório. Não importa, fala. Nada é impossível para a rocha. Nada é impossível para Cristo Jesus, nada. Não é seu status financeiro ou imigratório, nada. O seu casamento não importa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, do que tudo que você pede, segundo o poder dele que opera em você. Agora você precisa entender que a rocha está em você, e aqueles que creem no seu interior fluirão rios de águas vivas para a eternidade. Libere essa palavra, libere vida, declare, experimenta a provisão do Senhor. Ele tem muito mais. Há um rio refrescante de águas que fluem no seu interior. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Deus vai fazer uma reviravolta no problema que você está enfrentando. Seja a sua saúde ser restaurado, seja a sua vida financeira, seja a sua posição, o seu status aqui nesse país. Não importa, Ele é poderoso para fazer muito mais. Simplesmente fale, libere a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.